Esse assunto realmente gera muitas dúvidas, por isso que a gente convidou o Dr. Luiz Augusto Ramires Leão, que participou da reportagem. Ele está aqui ao vivo com a gente no nosso consultório ao vivo de hoje. Doutor, seja bem-vindo, viu? Obrigado, bom dia, Marcelo. Muito bom dia para você. Telespectadores. E para você que está em casa, como você já sabe, pode me ajudar a fazer a entrevista aqui no nosso consultório ao vivo de hoje. O telefone já está na tela, é o 18 991 45 3155. Faça a sua pergunta e ao longo do nosso bate-papo eu vou contando a sua participação e tirando suas dúvidas aqui com o doutor. Doutor, quero começar perguntando o seguinte, começando ali do básico, né? O que é a próstata e qual mesmo a função dela no organismo do homem? A próstata é uma glândula que faz parte do trato urinário e do aparelho reprodutor masculino. Só tem no homem. Mulher não tem próstata. Me diz uma outra coisa, questão aí, quando a gente fala do câncer de próstata, nossos avós, nossos bisavós, enfim, eles tinham realmente um preconceito muito maior. Essa questão do preconceito está deixando de existir ou não? É apenas algo maquiado? Tem muita gente com preconceito ou o medo realmente fala mais alto? O medo de ser diagnosticado com um problema como esse? Eu sou urologista há mais de 30 anos. Eu acho que tem diminuído o preconceito de uma maneira bem rápida, mas tem ficado ainda o medo do diagnóstico. E tem medo da doença mesmo em si. Tem medo de procurar o exame e achar uma doença. Isso que leva o homem a não procurar o urologista. A ajuda que nós temos são das mulheres, né? Então a esposa, a filha, a irmã acaba levando os homens até o consultório. Eu agradeço muito a elas. É fundamental, né? O exame é fundamental. Precisa ser feito na população masculina acima de 45 anos, uma vez por ano. E quando a gente pergunta da questão do exame que faz o exame de sangue ou o exame de toque retal, é possível fazer só um dos dois ou os dois devem ser feitos? Qual que é a indicação? Vamos dizer assim, a história é importante e a avaliação física através do exame físico completo, incluindo o exame digital da próstata, conhecido como toque retal, e o exame de sangue PSA. São necessários os dois, não pode ser um nem outro. É absolutamente necessário os dois exames. A partir de que idade é possível, por exemplo, um câncer de próstata em um jovem com 20, 30 anos, ou realmente a doença só aparece com quem tem mais de 40 ou 50 anos? 62% dos casos acima de 65 anos. É uma doença que vai aparecer na idade do homem maduro. Então, nós, no último consenso, no último congresso, ficou estabelecida a idade de 50 anos, para a população masculina em geral. Para aqueles que têm história familiar, o pai, o tio, o avô, começa um pouquinho antes, 45 anos de idade. Aproveitando esse gancho que o senhor deu, vou até falar em causa própria. Meu avô teve câncer de próstata, meu pai está com câncer de próstata. Quais são as minhas chances? Aumentam em quantos por cento? Eu não sei te dizer em termos de porcentagem. Eu posso te dizer assim, dentre os fatores de risco, a história familiar é importante. Então, a idade, acima de 45 anos. O histórico familiar, sedentarismo, alimentação inadequada, aquela alimentação muito rica em gordura animal e pobre em fibras, legumes, verduras, frutas e grãos, e também obesidade. Esses são os fatores de risco. É possível realmente não cuidar só do exame, mas pensar também na saúde como um todo, né? Exatamente. O homem ele tem que se cuidar a partir dos 35 anos, né? Fazendo exames gerais. A partir dos 45 anos, o exame urológico é importantíssimo. Então vamos abrir aqui a participação para os nossos telespectadores. Muita gente com certeza não vai se identificar por vergonha, enfim, mas o telespectador com o final 5440 pergunta o seguinte: o exame de sangue corresponde a quantos por cento de caso positivo ou negativo? Ou seja, quantos por cento de confiabilidade com o exame de sangue? Apenas 10%. Então, se você ficar só com o exame de sangue, não é legal, tá? Porque é muito pouco. A probabilidade de acerto é só de 10%. Então você tem que aumentar a chance de acertar o diagnóstico, fazer a detecção precoce. O que a gente faz é a detecção precoce. Uma vez feita a detecção precoce, a gente vai estabelecer qual a melhor linha de tratamento, cirurgia, hormonioterapia, radioterapia, e aí a gente vai escolher. Mas fazendo a detecção precoce, a chance é muito boa de cura, não só de tratamento. Tratamento sempre tem.
Qualquer nível vai ter. Mas para curar, quanto mais precoce, melhor, mais fácil. A Elisângela, ela não fala de qual cidade é, mas ela fala que tem um marido de 72 anos, ela faz até um desabafo, fala que ele só fez apenas uma vez ao longo de toda a vida. Ela falou como, assim, uma dica de como conseguir convencê-lo da importância desse exame, doutor. O homem, que eu falei, tem medo, mas a mulher se cuida mais, por isso nós vamos ter mais viúvas do que viúvos, porque elas se cuidam mais, elas vivem mais. O homem, pela trajetória dele durante a vida, ele sempre vai arrumar uma desculpa para não ir no médico. Mas é importante que ele faça esse exame, tem que conversar com ele, é através da conversa mesmo, né? E para ele não ter medo, o exame é muito rápido, o exame de toque retal, que aqueles que têm medo, ele dura 40 segundos, ele não dói, se doer é porque já tem alguma coisa errada. E não é só o exame do toque, mas sim toda a história, aquela consulta, o exame físico geral e os exames complementares, como o PSA, se for necessário, aí a gente pede um ultrassom com biópsia. E aí o diagnóstico é definitivo. Doutor, me fala uma outra coisa. Acho que outro medo muito grande de muitos homens, seja por falta de informação, enfim, é o medo da disfunção erétil eterna, assim que seria. Teve algum problema, nunca mais vai conseguir ter ereção. Essa é uma realidade parcial ou não existe isso, não tem uma ligação direta? Dependendo cada caso é um caso e tem que ser tratado em particular. Uhum. Vamos dizer, problemas de próstata existem vários, tem tumor benigno e maligno. Para a cirurgia do tumor benigno, nós quase não temos esse tipo de problema, de perda urinária ou perder a potência sexual. Mas quando é por câncer de próstata, a cirurgia ela é chamada prostatectomia radical. O próprio nome diz, é radical, ela vai tirar um monte de coisa e uma porcentagem fica ou incontinente ou impotente. Mas tem diminuído cada vez mais porque as técnicas têm melhorado, não é todo caso que vai precisar de cirurgia, às vezes só a radioterapia ou hormonioterapia, ou às vezes só o acompanhamento clínico, como eu falei, porque às vezes a idade já, se for muito avançada e o câncer é muito lento, às vezes não é necessário fazer nada de imediato. Doutor, tem uma outra pergunta que se repete aqui para inúmeras pessoas, fizeram perguntas semelhantes. Certo. Existem sinais externos que aparecem no corpo que possam indicar o câncer de próstata? Algum tipo de ferimento ou algo parecido? O câncer de próstata, no seu estágio inicial, ele quase não dá sinais. Esse é um dos motivos porque ele é insidioso, ele cresce escondido e quando ele vai dar sinal já é numa fase tardia. Mas o crescimento da próstata em si vai levar a um aumento do número de vezes de micções durante o dia. À noite também começa a levantar várias vezes à noite, o jato fica mais fino, mais fraco e às vezes uma certa incontinência, uma urgência para urinar. Então vem à vontade, tem que correr para o banheiro. Então esses são os sintomas principais, mas ele não vai dizer, só isso não vai dizer se isso é um tumor maligno ou benigno. Precisa dos exames complementares. Eu queria perguntar para o senhor uma outra pergunta do telespectador. É a Suelen, ela não fala qual é a cidade, mas ela pergunta o seguinte, doutor: qualquer tipo de alteração na próstata é considerado um câncer ou não? Tem alterações que não indicam um câncer? Não, basicamente nós temos 3 problemas que podem afetar a próstata. Nós temos a prostatite, que é uma infecção na próstata, comum, né, no homem adulto que tem vida sexual ativa. Nós temos o crescimento benigno da próstata, chamada hiperplasia prostática benigna, que ela só cresce, a próstata só cresce, levando a uma dificuldade para urinar, mas não é câncer. E nós temos o adenocarcinoma de próstata, que é a neoplasia maligna, esse sim é o câncer de próstata. O Gustavo de Araçatuba mandou uma pergunta aqui para o nosso WhatsApp, ele pergunta o seguinte, doutor: existem complicações pós-retirada de próstata? Tem algum tipo de sequela que vai ficar para toda a vida, questão de continência urinária ou algo parecido? A incontinência ela pode ser parcial e temporária e pode ser definitiva, geralmente devido à cirurgia radical. Então, quando há um câncer de próstata e necessita da cirurgia radical, pode ficar, mas essa porcentagem tem diminuído ano a ano.
Começou com 30%, caiu para 20%, está em torno de 10% hoje. A Rayane de Rio Preto pergunta, depois de ser considerada curada, tem chance de volta, assim como outros tipos de câncer, monitoramento pelo resto da vida? O monitoramento é pelo resto da vida, mas é comum que ele não volte. Mas quando o tratamento é bem feito, feito em centros especializados, feito com o urologista e o oncologista, é comum não voltar. O Igor de Flórida Paulista pergunta o seguinte, doutor, foi feito o diagnóstico, constatou que realmente está com câncer de próstata. Qual que é o primeiro passo, né? Qual vai ser o primeiro tratamento a ser tomado? Isso é o que eu falei, cada caso tem que ser visto individualmente. Nós, dependendo da idade, mas vamos dizer assim, regra geral, até os 70 anos e o câncer inicial está restrito à próstata, é cirurgia. Acima de 70 anos, aí tem que ver das condições clínicas do paciente. Pode ser cirurgia, mas já fica mais arriscado devido à idade. Então a gente às vezes opta pela radioterapia, hormonioterapia. Então vai depender muito de cada caso. Por isso que sempre tem que procurar um urologista, sempre tem que buscar ajuda para acompanhar a saúde, né? Pelo menos uma vez por ano, né? O urologista que cuida dessa área. Está certo, doutor Luiz Augusto Ramírez Leão participou aqui com a gente, muitíssimo obrigado. Foram muitas perguntas, algumas pessoas até ligando, até peço para que o pessoal não ligue, porque a gente está ao vivo aqui no nosso SBT Interior. É sempre muito legal esse bate-papo, doutor, para realmente desmistificar alguns mitos em cima de toda essa situação. E ao longo de todo novembro a gente vai falar muito sobre isso, mas é importante a prevenção ao longo do ano todo, né? A nossa intenção é isso, divulgar a informação. Nós estamos no combate ao câncer de próstata no mês de novembro. Agradecemos a SBT, agradecemos você por essa oportunidade de vir aqui. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação e obrigado a você aí de casa que me ajudou a fazer a entrevista. E, infelizmente, não conseguimos responder todas as perguntas, afinal foram centenas de perguntas que foram chegando, mas de maneira geral, com certeza, você ficou muito mais bem informado sobre esse assunto.